Olá, liderança! Seja muito bem-vindo ao nosso curso de oratória. Meu nome é Paulo Costa, sou um dos diretores e professor da PAP Cursos e Concursos e estou aqui para ensinar para você tudo sobre essa arte de comunicar, essa arte de ter uma boa oratória para falar em público e você arrebentar nas suas palestras, nas suas apresentações, beleza? Eu já ministro aula há muito tempo, praticamente desde 2011 até aqui. Eu ministro aula praticamente todos os sábados e a oratória para mim é realmente muito importante. É o que faz eu conseguir ter um bom desempenho tanto em sala de aula quanto também fora dela nas minhas apresentações e também como trabalho na parte de vendas, também vender bem. Entendeu? Então assim, eu falo muito que a oratória ela ajuda para um vendedor vender mais, para um empresário convencer a sua equipe das ideias dele, ajuda as pessoas que trabalham como advogado, né? Ajuda a pessoas que trabalham como locutores, repórteres e dentre outras funções que precisam de uma boa oratória. Precisa de uma comunicação, precisa falar na frente de pessoas, tá? E tem muitas pessoas que têm medo disso. Eu vou começar explicando para você o que significa oratória, tá, pessoal? Eu estou aqui com a minha apostila, estou no meu computador com a apostila aberta. Peço a você que é até interessante que se você puder baixar a sua apostila logo, tá? Já baixa a sua apostila. Tem uma aluna minha do Maranhão que ela sempre faz o seguinte antes de iniciar o curso. Ela pega, baixa a apostila, vai numa gráfica, imprime e já pega, fica com a apostila para fazer as anotações que ela achar interessante. Então é uma boa para você também, né? Se você quiser imprimir essas apostilas, já está do seu ladinho. Enquanto a gente ministra as aulas, é perfeito, ok? Mas eu quero falar para você, o que é oratória? Oratória é a habilidade de falar em público. Esse é o nome que as pessoas realmente temem muito, né? Oratória, caraca, eu tenho medo de falar em público. Porque eu já tive uma experiência uma vez, foi negativa. Não, todo mundo já fez isso. Praticamente todo mundo que fala bem hoje, um dia, teve uma experiência negativa na hora de falar em público. Porém, a pessoa não desistiu, ela aprendeu. E tem uma galera que teve uma experiência negativa, desiste de tentar. Pelo amor de Deus, não pode ser assim. Então você teve uma experiência negativa, aprenda o que foi que você fez que não é o certo, para você não fazer mais, entendeu? E aqui no curso eu vou te ensinar o que você pode fazer para você melhorar a sua apresentação, beleza? Então vamos lá. Comunicação. Primeira coisa que você tem que entender, a comunicação ela pode ser de duas formas. Duas formas eu posso me comunicar. Primeiro, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Paulo, qual a diferença da comunicação verbal e da comunicação não verbal? Preste bastante atenção. A comunicação verbal é aquela que eu uso a escrita ou palavra para me comunicar, beleza? Então, por exemplo, eu estou falando com você agora, eu estou usando a minha fala. Eu estou usando a minha fala. Se eu falar com você sempre desse mesmo jeito, eu vou estar utilizando somente a comunicação verbal. Agora fica muito mais atrativo para você quando eu utilizo a comunicação não verbal também. Quando eu utilizo a comunicação verbal e quando eu utilizo a comunicação não verbal, porque você tem um maior entendimento, a aula para você ficar melhor, você fica mais animado, mais atento à situação. Então é isso que serve a comunicação não verbal. Para um palestrante, a comunicação não verbal ela é fundamental, porque 7% do que ele fala são que as pessoas vão entender. As palavras significam somente 7%. E 93% é a comunicação não verbal. Tá dando para entender? Tá dando para entender que não pode, se você é professor, se você ministra aula, você não pode ministrar uma aula do lado do quadro e ficar, bom pessoal, isso aqui você pode fazer desse jeito, aí você vai fazer isso, isso e isso, e aí você pode fazer isso, isso e isso, assim, mas não pode fazer desse jeito, porque senão as pessoas vão dormir na aula. As pessoas vão estar dormindo enquanto você está falando. Você tem que ter uma comunicação não verbal também. Você
você tem que andar na sala, você tem que chegar perto do aluno, olhar no olho do aluno, você tem que conversar, você tem que agir para um lado e para o outro, tem que movimentar suas mãos, tem que gesticular. Isso é uma comunicação não verbal. Tá dando para me entender? É desse jeito que você tem que atuar quando você estiver falando na frente das pessoas. Lógico, Paulo, mas eu não tenho tanta experiência. Você vai treinar. Assim como eu fiz, eu era uma pessoa muito tímida, dia de seminário eu faltava, eu não gostava de apresentar. Por quê? Porque eu não sabia direito. Eu ficava na frente somente lendo aquilo ali e a tremedeira danada na minha mão, o papel tremendo e eu sem querer fazer, os meus colegas tudo rindo. Mas o que eu aprendi? No meu curso de oratória, a professora ensinava que a gente tinha que treinar. E é isso que eu falo para você, treino. Na frente do espelho, olá, boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu vim falar para vocês sobre isso, eu quero que vocês entendam, será que... E fica treinando, gente, eu fiz muito isso, eu treinei muito na frente do espelho, eu ficava explicando para mim mesmo num tom de voz alta, assim como estou falando com vocês agora, ficava com esse tom de voz alto e eu fui aprendendo. Então quando eu fui para frente das pessoas, ficou muito mais tranquilo, entendeu? Vamos lá, fale mais e melhor. É o segundo ponto aí da apostila. Então, uma coisa interessante que eu esqueci de citar, na comunicação, gente, além da linguagem verbal e não verbal, você sempre vai ter o emissor, é a pessoa que emite a mensagem, e o receptor. O receptor entendeu errado, de quem foi a culpa? Do emissor. Se a pessoa que você quis comunicar uma coisa, a pessoa entendeu errado, a culpa não foi dela, foi sua. Por isso que eu sempre digo, confirma as informações. Eu sempre faço isso, eu passo a informação para a pessoa, entendeu, entendi, pois me explica. E ela me explica para eu realmente confirmar que ela entendeu. Beleza? Então é muito interessante você ter controle da situação. Fale mais e melhor. É um ponto bem bacana. Gente, a naturalidade pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação. Gente, você tem que ser natural. Deixa eu dar um exemplo para você. Minha irmã chegou para mim um dia e disse assim: Paulo, eu quero fazer uma apresentação, eu tenho que fazer uma apresentação do seminário sobre capitalismo e socialismo na escola, e eu queria que você me desse uma aula de como eu fazer para poder dar um show na apresentação. Eu disse: tranquilo, o que é que você precisa de mim? Aí ela disse: eu queria que tu olhasse minha apresentação e corrigisse os pontos. Aí eu, beleza, faça a apresentação. Ela começou a fazer a apresentação dela. E olha só o que aconteceu. Ela veio pra frente, lá na sala da minha casa, ela veio pra frente, veio com uma cola e ela, tipo, que queria decorar o que estava escrito no papel, entendeu? E ela começou a falar, né? E daqui a pouco deu um branco na cabeça dela, tentou lembrar onde estava, aí olhou no papel e voltou de novo. Aí eu fui lá, me levantei, dá licença aqui, Alessandra. Aí peguei o papel, rasguei o papel, joguei fora, disse: agora continua. Ela: mas você rasgou meu papel, como é que você vai rasgar meu negócio e tal? Desesperada. Aí eu disse: calma, minha filha, calma. Aprenda e depois você vem me explicar do seu jeito. Eu não quero que você decore nada não, eu quero que você explique do seu jeito. E aí ela entendeu que na frente das pessoas você não pode estar com papel, decoreba. Não tem decoreba, porque você vai esquecer, vai dar um branco. Você tem que aprender o conteúdo. Aprendeu? Beleza. Aí você vai transmitir para a pessoa do teu jeito. Certo? Do teu jeito. Aprimorado, ou melhorado, ou não. Mas é do teu jeito que tu tem que passar. Não é usando uma decoreba de um texto. Ok? Então entende isso, aprende o conteúdo para depois passar. Eu não viria aqui ministrar aula para você se eu não tivesse muito conteúdo desse tema, desse tópico que é a oratória. Beleza? Deu para entender? Então eu só venho aqui falar porque eu sei desse conteúdo. E aí sim eu me sinto seguro. E eu falo do meu jeito, eu não decoro nada. Então é essa técnica que você tem que fazer. Outro ponto importante também, não confie na memória. Por exemplo, eu estou aqui ministrando aula para você, mas eu sei da oratória, só que eu não decorei os tópicos, não. Eu não vou também decorar a apostila. Então eu vou pegando por tópico. Eu vou com o meu notebook aqui, eu observo qual que é o próximo ponto, vejo aqui, por exemplo, não confie na memória, e aí eu vou explicar para você o que é isso. Então, na sua apresentação, você vai fazer os tópicos, que é para você se situar do que você vai falar na sequência.
entendeu? E fala o tópico e comenta sobre ele algumas coisas. Isso é muito interessante. Se você não fizer isso, você pode se perder numa apresentação e aí pode ficar totalmente equivocado a sua apresentação, né? O final, a coisa que você ia falar no final, você pode ter falado no meio, aquela paradinha do meio que você esqueceu de falar, você lembrou de falar lá no final e aí pode já gerar aquele problema. Então, tenha um roteiro. Outro ponto bacana também, gente, que você não pode esquecer, use uma linguagem correta. É muito comum esse tipo de palavra, ó, fazem tantos anos, menos, não existe menos, é menos, beleza? A nível de, somos em 6, meio tola, entre outros. Então tem várias palavras que são erradas, mas que as pessoas falam achando que é certa. Então cuidado. Quando você for apresentar alguma coisa em público, você tem que ter certeza das palavras que você está utilizando, para você não falar palavras erradas, né? Paulo, como eu posso melhorar meu vocabulário? Leitura. Quanto mais você lê, quanto mais treinamentos você assistir, né, melhor vai ser sua leitura. Sabe quem são? Saiba quem são seus ouvintes. Ó, imagina que eu cheguei para você agora e disse assim, ó, aluno, você vai fazer uma apresentação, uma palestra em tal lugar. A primeira coisa que você tem que perguntar para mim, sabe o que é? Quem é que vai estar lá me ouvindo? Quem é o público? Você tem que saber exatamente qual que é o público que vai estar lá. Por quê? Porque você sabendo o público, você vai programar uma apresentação, programar uma palestra que vai atender a necessidade daquele público. Imagine que um público está diversificado, tem pessoas de mais idade, tem pessoas novas. Olha o desafio que você tem que fazer para você falar coisas que os dois públicos eles consigam entender. Então, conheça o público, conheça do que é que o público gosta, tente falar na linguagem do público, isso é que é muito importante, beleza? Bom, e outra coisa importante também é que sua apresentação ela tenha começo, meio e fim. Então, começou a falar de um tópico, bom gente, eu vou falar sobre isso, isso e isso, porque tem muitos problemas que são enfrentados devido a esse tipo de coisa e tal. Aí no meio você vai começar a falar, que desenvolveu uma pesquisa, que nas pesquisas o pessoal falava isso também, que realmente confirmava e tal e tal. E no final você vai com a conclusão de toda essa pesquisa, todo esse estudo que você fez, qual que é a conclusão final sobre esse tópico. Então tem que ter um começo, meio e fim, senão sua apresentação ela fica sem nexo. Beleza? Então, essa primeira aula de oratória, nós ficamos por aqui. Eu peço a você que baixe a apostila, se puder imprima a apostila, vá anotando os tópicos, não fica somente assistindo minha aula, sem papel, sem caneta. Cara, isso aqui é um curso, você tem que aprender, você tem que anotar. Vale mais um pequeno lápis do que uma grande memória. Por isso, anote, tá? Anote e relembre sempre que precisar. Beleza, meu líder ou minha líder? Conto com você na segunda aula do curso de oratória. Até breve.